Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tá funcionando, tá tudo certinho. Vamos então para essa aula dos 40 hadiths. A aula de hoje é sensacional, inshallah. É o terceiro hadith da série, os 40 hadiths. Né? Hoje esse hadith é narrado pelo filho, um dos, daquela pessoa que narrou o hadith primeiro e o hadith número 2. Qual o nome dele? É uma das pessoas, eu até anotei aqui, ó. Esse narrador é uma das pessoas que mais narrou o hadith do profeta Muhammad. E ele nasceu 3 anos antes do profeta sair de Meca para Medina. Significa que quando o mensageiro de Allah faleceu, ele tinha uns 15 anos. E esse homem faleceu. Quando que ele faleceu? Meu Deus do céu. Ele faleceu 80 anos depois da morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele não, morreu 70 anos depois da morte do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estamos falando o terceiro hadith do Abdullah ibn Umar. E sabe quem é o Abdullah ibn Umar? Eu anotei um pouco da vida dele. É um dos filhos do Umar ibn Khattab. É um dos que mais narrou o hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele narrou mais de 2.600 hadiths. Allahu Akbar. Mais de 2.600 hadiths ele narrou sobre o profeta Muhammad. Como é que ele narrou? Se ele era criança, narrou tudo isto. Como se ele... Gente, escute. Narrar um hadith. O que é um hadith? É a narração daquilo que o mensageiro de Deus falou, fez ou aprovou. Abdullah ibn Umar tinha 5, 6 anos, acompanhava seu pai em tudo. Então, na memória afetiva dele, lembra do mensageiro de Deus fazendo isso, fazendo aquilo. E quando depois que o mensageiro de Deus faleceu, ele perguntava para aquelas pessoas que conviveram mais tempo com o profeta, ele perguntava para o seu pai. Pai, isso, pai, isso. Assim que juntaram os hadiths. Abdullah ibn Umar juntou mais de 2.600 hadiths, cara. Allahu Akbar. Né? Ele era uma pessoa muito rigorosa para narrar o hadith. Ele era uma pessoa rigorosíssima, que ele procurava narrar como o profeta de Deus disse, ou falava, disse o fulano. Perguntei Abdullah ibn Mas'ud sobre isso, ele disse o mensageiro de Deus. Então assim, Abdullah ibn Umar era muito preciso, ele era muito rigoroso também na prática religiosa. Outra coisa, ele era desapegado aos encantos mundanos, era desapegado aos cargos públicos, nunca quis ser general, nunca quis ser comandante. Falava, olha, seu pai é o califa dos muçulmanos, vai ser comandante. Não, eu não sou ninguém, a não ser aquilo que Deus me fez. Não me eleve, ele falava, não me elevem na posição que eu sei que eu não mereço. Então me deixe na minha. E ele, quando teve conflito entre os muçulmanos, ele optou pela neutralidade. Como assim? Ficou em cima do muro? Não. Ele disse, olha, são dois irmãos brigando, né? Eu não vou apoiar ninguém. Se vocês não querem parar de brigar, eu não vou apontar para ninguém. Não vou acusar ninguém, não vou sujar minhas mãos, nem minha língua. E ele não gostava de conflitos. Se tinha 2 pessoas discutindo, brigando, ele se afastava, não tinha relação com ninguém. Mas ele era muito cauteloso na religião. Tinha zelo na prática religiosa e era conhecido como um seguidor fiel dos passos do profeta Muhammad. Certa vez estavam viajando, isso após a morte do profeta, e o Abdullah ibn Umar, numa viagem, parou e desviou o caminho um pouquinho, né? Foi até uma árvore, sentou e ficou um tempo esperando lá. Falava, Abdullah, por que você fez isto? Ele disse, porque certa vez estávamos viajando com o mensageiro de Deus, ele passou por esse vale e descansou nessa árvore. Então eu vou descansar nessa árvore. Ele fazia tudo que o profeta de Deus fez. Abdullah ibn Umar narra um hadith para nós. Que Abdullah ibn Umar, que faleceu no ano 73 da Hijra, disse, escutei o mensageiro de Allah. Escutei, olha,
Ele disse, escutei o mensageiro de Allah. Que honra, né, cara? Imagina você conhecer alguém que diz para você, eu escutei o mensageiro de Deus. Eu escutei o mensageiro de Deus dizer, o Islã foi construído sobre 5 pilares, sobre 5 coisas. O testemunho que não há divindade a não ser Allah e que Muhammad é seu mensageiro. Cumprir o salat, pagar o zakat, fazer o hajj e jejuar o Ramadã, narrado por Bukhari e Muslim. Vamos explicar o hadith. Ele disse, escutei o mensageiro de Allah falar. Olha só que honra. Imagine assim, novamente, os companheiros do profeta de Deus observaram o mensageiro de Deus fazer isto. Hadith é isso, que os companheiros, aquelas pessoas que viveram com ele, ao seu redor, observaram, viram o mensageiro de Deus fazer certa coisa. Ou escutaram o mensageiro de Deus falar certa coisa. Esse é o hadith. Quando vem a palavra, tem um hadith, espera aí, quando tem um hadith, você imagina, são pessoas que estavam com o mensageiro de Deus e escutaram ele falando, ouviram ele fazendo. Mas tem um hadith que fala uma coisa e outro fala outra. Calma. Calma, calma. Calma, coração do... Como é que fala? Calma. Calma, morango do amor. Te acalma. Uma pessoa narrou o profeta falando dessa forma em uma ocasião. E outra pessoa narrou o profeta falando outra coisa em outra ocasião. Calma. Que chute branco. Que chute é da antiga, né? O Islã foi erguido sobre 5 pilares. Imagine uma construção. A primeira coisa que faz na construção, para levantar um prédio, para levantar uma casa, é da edificação, qual é? A base. Fazer um alicerce. Fazer o quê? Alicerce. E tu não vai botar o alicerce em qualquer terreno, não é? Tem que preparar o terreno. Quem é arquiteto, quem é engenheiro, quem trabalha em obra, em construção, sabe fazer um alicerce. O alicerce do Islã são os 5 pilares. Por que é importante esse hadith? Por que ele está nos 40 hadiths? Por que ele é uma regra de vida para nós? Gente, não se constrói nada ao vento. Lembra aquela música que marcou a tua infância? Se tu é da geração X, né? Se tu é geração Millennium, geração Alpha, Beta, essa geração modinha, Nutella, a geração dos Enzo, né? Como é que fala? Os irmãos é o Enzo, tem uma prima chamada, como é que é o nome dela? As Valentina. Se tu é a geração dos Enzo, a Valentina, tu não vai saber. A música do Toquinho. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. É isso daqui, esse hadith é isto. Pessoa quer fazer, quer praticar, mas não tem um alicerce, não tem a base. Vai construir uma casa na beira da praia. A casa pode ser a mais bonita, a mais cara, a mais valiosa, com um monte de seguidor, com um monte de coisa, mas foi construída na areia da praia, aqui no Campeche. O que vai acontecer na primeira ressaca? O Islã é construído sobre 5 pilares. O que é pilar? É algo firme. Imagina uma barraca, pilar é amarrado, é firme, é sólido, é o alicerce. Então, qual é o primeiro? Tu sabe? Qual é o primeiro alicerce do Islã? Está aqui. Testemunho que la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gente, isso não é uma senha. Não é uma frase que a pessoa fala e se transforma automaticamente. Isto é um compromisso de vida para a vida toda. Vai ter importância, a sua importância está de acordo, o impacto do testemunho de fé na tua vida está de acordo, proporcional ao seu entendimento, conhecimento, fé,
convicção, e você sabe as condições do testemunho de fé. Está numa outra aula lá no meu canal, nas primeiras aulas do Islã em Foco. Corre lá e procura lá. Eu vou falar depois em outro momento. Então, a primeira base, cara, a primeira base de tudo é o testemunho de fé. O que é La ilaha illallah? Muhammad Rasulullah. Você pratica, você falou. O que é um testemunho? Você presta testemunho daquilo que você sabe, daquilo que você viu, daquilo que você escutou, daquilo que você tem certeza. Imagina, chega lá, o Xandão vai chamar a pessoa. Ah, mas eu escutei que alguém disse, que alguém falou, mas você viu? Ah, eu não vi bem, né, cara? Tava lá no Twitter. Eu não sei quem disse. Falaram. Então tu não é testemunha de nada. A testemunhar em árabe shahada é certeza, convicção, plena certeza, não tem dúvida. Ouviu ou não viu, escutou ou não escutou. Não tem, vai lá no Xandão lá para falar para ele, mais ou menos eu escutei, mais ou menos eu vi. Não é por aí não. Então o testemunho de fé, que é a primeira alicerce, é uma aula à parte, que não há divindade, não há Deus, não há divindade, não há objeto de culto, adoração, fé e confiança, esperança que mereça, digno e merecedor de adoração, exceto Allah. Tá? E que Muhammad é enviado, mensageiro de Allah. Esse é o alicerce. Volto para a música, era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. O hadith do Abdullah ibn Omar aqui, gente, o profeta está falando, o Islã foi erguido sobre 5 pilares. Testemunho de La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Cumprir o salat. O que é cumprir o salat aqui? Né? É conexão direta, diária com Allah. Cumprir o salat nos seus requisitos, na sua prática, fazer o salat, não porque é obrigado, não porque que tem as pessoas falam, eu sou obrigado a rezar. Gente, não tem uma força externa te obrigando a rezar. Você reza, faz o salat, porque você acredita que Deus ordenou, enfim. Pagar o zakat, que é a solidariedade, justiça, humildade, desapego, cooperação. Fazer a peregrinação a Meca, pelo menos uma vez na vida, se tiver condições. Isso representa unidade, humildade, irmandade, projeto de vida e disciplina. E jejuar o mês do Ramadã, desapego, humildade, vida comunitária, sacrifício. Esses são os pilares do Islã. Para a pessoa ser considerada muçulmana, ela tem que reconhecer, reconhece, se dispõe, se predispõe, ela tem que estar disposta a praticar isto. Imagina a pessoa, eu sou muçulmana, mas não estou disposta nem um pouquinho a praticar isso aqui. Ele não é muçulmana. Mas eu uso hijab, minha barba é grande, eu uso daqui, eu quero estudar sharia, já sei falar árabe, mas eu não estou disposto, nem predisposto, nem preocupado em praticar, muito menos em aprender e descobrir os pilares do Islã. Meu amigo, sinto muito, você não é muçulmano. Mas eu sou... E ninguém pode dizer que a pessoa não é muçulmana. Não. Tá aqui, cara, tá óbvio. Azul, azul, vermelho, vermelho. Tá? Esse hadith, gente, que é a base. É a base. É a essência, é o pilar, é o alicerce. E esse alicerce é um aprendizado para a vida toda. A pessoa só se torna muçulmana quando ela tem a fé interior e a prática exterior. E ela se predispõe a praticar. Agora, onde que esse 40 hadith, esse terceiro é importante para o nosso dia a dia aqui no Brasil, gente? Onde ele é importante aqui? Nosso dia a dia. Quando você for ensinar para alguém, para a pessoa manter o foco. Gente, mantenha foco nisso aqui. Por isso que essa série é Hadith em Foco. Mantenha o foco. A pessoa é muçulmana há 3, 4 anos, mas o cara fica viajando para lá e para cá e não sei o que. Mantenha foco, querido. Mantenha foco. Sabe o Hadith do Gabriel? Mantenha foco. Sabe o Hadith do Abdullah ibn Omar? Que é esse daqui. Mantenha o foco. Se você gostou dessa aula, gostou desse vídeo, compartilhe, né? Para darmos seguimento aos 40 hadiths que são
uma bússola, é um Waze para a vida do muçulmano. E até o próximo vídeo e salamu alaikum e até a próxima.